E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo. E se você gostar, assine se não assinou ainda e clica no sininho para receber notificações. Hoje nós vamos falar sobre uma possibilidade. A possibilidade de existir vida fora da Terra, vida inteligente em outros planetas. A primeira pergunta é, matematicamente, quais são as chances de haver vida em outros planetas? A chance é simplesmente gigantesca e é quase impossível que não haja. Por quê? O Sol é uma estrela. Existem mais estrelas no universo do que areia na Terra. Vou repetir. Há mais estrelas em todo o universo do que areia na Terra. Se houver uma estrela e um planeta com água, a uma distância que produz uma temperatura que permita a existência de vida, vai haver vida. A vida na Terra surgiu no exato momento em que a Terra chegou na temperatura certa para produzir vida. Ninguém sabe como o evento aconteceu. Então dá para deduzir matematicamente que o mesmo fenômeno deverá acontecer em outros lugares do universo. E como existem quase que infinitas estrelas, o número é tão grande, sextilhões e sextilhões e sextilhões de estrelas, ou septilhões ou octilhões de estrelas, naturalmente, que do ponto de vista matemático, vai haver vida em outros planetas. Isso do ponto de vista da terceira dimensão. Acontece que, de acordo com a física quântica, além da terceira dimensão, que é a nossa dimensão, onde nós existimos, onde nós estamos presentes, largura, comprimento e altura, 3 dimensões de espaço. Então, é um mundo tridimensional. Também poderíamos dizer que é um mundo quadridimensional se nós adicionarmos o tempo. Mas vamos deixar o tempo fora aqui e tratarmos apenas a questão do espaço nesse contexto. Então, além da terceira dimensão, de acordo com a física quântica, pode ir lá no YouTube perguntar e colocar quarta dimensão, quinta dimensão, etc. Você vai encontrar muito material altamente sério nesse sentido. Então, existe vida na terceira dimensão. Supondo que exista uma quarta dimensão, como a física quântica coloca, e eu acredito muito nisso, quinta dimensão, sexta, sétima, etc. E baseado num outro princípio da física quântica de que a consciência está presente no universo e que tudo é consciência, se você quiser saber mais sobre isso, adquira o livro O Enigma Quântico, o encontro da física quântica com o encontro da consciência com a física. Tá? Muito bacana esse livro, e esse livro dá a entender que tudo é consciência, que tempo, espaço e matéria é produto da consciência. E que se de fato tudo for consciência, nada impede que nós tenhamos uma quarta, quinta, sexta e etc. dimensões. Então, imagine o seguinte, nós temos a Terra, temos aqui o Sol, né? Sol, e aí temos a Terra existindo na terceira dimensão, que é a nossa, na qual nós encontramos aqui. Mas se a física quântica estiver certa, e a física quântica nunca errou em nenhuma previsão, gente. A física quântica já tem 100 anos, mais 120 anos mais ou menos, nunca errou uma previsão. Então a chance de estar errado aqui é quase zero. Então, se nós temos a nossa Terra na terceira dimensão, nós também temos uma Terra na quarta dimensão, na quinta dimensão, na sexta dimensão, todas juntas ali como uma cebola. As camadas da cebola representariam essas dimensões. Então nós temos a terceira, a quarta, a quinta, assim sucessivamente, se deslocando ao redor do Sol dimensionalmente, né? Então, se isto for verdade, eu aceito que seja, nós temos a nossa dimensão, a quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. A quarta dimensão, gente, também pode ser interpretado como aquilo que as religiões trazem. Tá? É claro que a interpretação não vai ser aquela interpretação clássica de céu e de inferno, uma interpretação de onde existe civilização, onde a pessoa morre na terceira e o seu corpo da quarta dimensão continua vivo e ele está vivendo numa cidade, está vivendo no interior, é uma vida quadridimensional com uma dimensão a mais de espaço, né? E aí, cada uma dessas dimensões ela tem sua realidade paralela com a nossa. Essas dimensões superiores veem a nossa dimensão, mas a nossa não é capaz de ver as dimensões superiores, né? Então, e tudo isso aqui que eu estou colocando para vocês, gente, são suposições que eu aceito, tá?
é o meu sistema de crença. Se você tiver um outro sistema de crença, tudo bem. Mas você pode também não ter nenhum outro sistema de crença nesse sentido. Então pode ouvir o que eu estou dizendo. E qualquer coisa, faça perguntas aí embaixo, né? E se eu puder responder, eu vou respondendo, tá bom? Então, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava dimensões. Bom, aí acontece o seguinte, matematicamente deve haver vida aqui na nossa dimensão. Na terceira dimensão, em algum lugar do universo, além da Terra. Além da Terra. Pode haver vida inferior, vida de animais inferiores, ou até apenas vida unicelular. E também pode haver vida superior, ou seja, além da nossa. Nós somos uma vida superior, o ser humano é capaz de pensar, eu estou aqui desenhando, isso é característica das mentes superiores. Os seres humanos pertencem ao grupo de mentes superiores. E podem haver mentes ainda mais superiores do que a nossa no universo, aqui na terceira dimensão. E a nossa ciência está buscando essa vida em outros planetas na nossa terceira dimensão. Acontece que, existindo uma quarta dimensão, também havendo outros planetas, porque na verdade, todo o universo ele existe dentro de um sistema como a cebola. Dimensionalmente você vê as diversas camadas, e cada camada representa a dimensão, como eu já disse antes. Então, nós temos na quarta dimensão, inclusive, ela tecnicamente é superior à nossa, tá? Porque é um mundo que pode ser melhor organizado. Quanto mais organização, mais tecnologia, mais desenvolvimento. A quarta dimensão seria superior à nossa, que seria também a dimensão espiritual, a dimensão que as religiões já acessaram e cada uma coloca de acordo com a sua interpretação. E que nós temos aí vários livros no Brasil que contam sobre as colônias dos planos espirituais, etc. Então a quarta dimensão é isso, tá? É o plano espiritual, a quarta dimensão é a mesma coisa. Já a quinta dimensão não é tratado em nenhum livro que eu conheça, tá? Mas ela também supostamente existe e também vidas superiores existindo dentro dela. Acontece que aqui na terceira dimensão é muito difícil deslocar pelo espaço. Terceira dimensão. Muito difícil deslocar pelo espaço. Então, para uma espaçonave vir de um outro planeta para cá, não é comum. Mas pode acontecer. Nada impede que uma astronave de um outro planeta desenvolvido, mais desenvolvido que o nosso, talvez 1000 anos à nossa frente, 500 anos à nossa frente, possa vir até aqui. Acontece que na quarta dimensão existem outras formas de se deslocar pelo espaço, além da forma tradicional do ponto A ao ponto B. Né? A física quântica traz vários conceitos, como por exemplo, buraco de minhoca, dobramento do espaço, que na terceira dimensão ninguém encontrou ainda, mas é possível que eles estejam na quarta dimensão e superiores. Então, se isso for fato, na quarta dimensão, os seres de outros planetas podem viajar para cá num soprar de olhos, é como alguém descer o elevador, né? Tão rápido quanto descer o elevador, vir de um planeta para outro. Bem, então se isso for verdade, na quarta dimensão para cima, nós temos muitos seres extraterrestres aqui na Terra, supondo que a Terra da quarta dimensão também seja um mundo bastante desenvolvido, e supondo que a física quântica esteja correta, que tudo seja consciência, então é natural que nós possamos esperar que hajam muitos seres diferentes convivendo conosco aqui na quarta dimensão. Acontece, gente, que eu tenho encontrado seres que num primeiro momento eu confesso foi bastante difícil para mim compreender e até aceitar, mas nos meus trabalhos com hipnose eu tenho encontrado seres além dos seres humanos. Então eu tinha 3 alternativas: eu nego, não aceito, né? Eu aceito sem pensar, sem analisar, ou eu começo a questionar. Acontece que eu utilizo a maiêutica socrática nos meus trabalhos. A maiêutica socrática é uma técnica que ensina a pensar. É uma técnica que ensina a raciocinar. Você faz perguntas e aguarda uma resposta. Em cima da resposta você faz outra pergunta. E aí em cima da segunda resposta você faz uma terceira pergunta. Em cima da terceira resposta você faz... E assim sucessivamente você vai fazendo pergunta em cima de pergunta, pergunta em cima de pergunta. E chega em determinado momento que a coisa vai adiante, continua seguindo ou ela trava. Tá? Sócrates dizia que em determinado momento pode haver, você pode encontrar contradição se você usa a maiêutica socrática. E se você não encontrar a famosa contradição, você vai seguir em frente, vai seguir, e significa que se você puder seguir em frente infinitamente, aquilo é realidade. Porque a realidade é infinita, ela segue no tempo.
Quando não é real, a realidade, quando não é real, a fantasia e a criação e a imaginação têm limites no tempo, no espaço, enfim, ela tem limites, ela não é ilimitada. Toda criação é limitada, ela tem muros, ela só vai até um ponto. Veja só o caso de um desenho animado, é criação, tem início, tem meio, tem fim e acaba, né? Mas a realidade não acaba nunca. Então, a maiêutica socrática te permite seguir em frente sempre que você estiver abraçado com a realidade. Acontece que nos meus trabalhos eu faço uma verificação profunda utilizando a maiêutica socrática e, gente, apareceram seres de outros planetas nos trabalhos que eu faço. Eu já publiquei vídeo aí, observem os vídeos. Você vai observar no vídeo que eu faço muitas perguntas, não paro de perguntar, não paro, eu não duvido de nada, eu aceito tudo, mas com a condição de que eu possa fazer muitas perguntas. Então, gente, tem muito detalhe nisso, detalhe. Gente, só a realidade tem detalhes, tá? A fantasia não tem detalhes, a criação não tem detalhes, a criação é limitada. Sabe? Você não pode criar uma coisa muito grande, porque quanto maior uma coisa que você cria, mais trabalho dá, mais complicado fica. Você pode, por exemplo, criar uma estátua. É relativamente fácil mesmo, assim, dá muito trabalho. Mas vai lá e cria um edifício, já dá muito mais trabalho, muitos milhões, né? Agora vai criar uma cidade. Cara, só tem cidade sendo criada aí na China, né? Fora isso não tem. Agora, no mundo mental também, imagine uma historinha pequena, né? Joãozinho e o pé de feijão, tá? Quem é que imaginou Joãozinho Pé de Feijão? Foi alguém que raciocinou e contou toda aquela história, mas aquela história tem início, tem meio e tem fim. Se você for fazer pergunta em torno da história do Joãozinho Pezinho de Feijão, cara, vai estar cheio de limite por toda parte, né? Pega Chapeuzinho Vermelho, o Lobo Mau Chapeuzinho Vermelho, pega aí um Avatar, começa a fazer pergunta em cima. Cara, você não vai conseguir fazer mais de 10 perguntas sem que haja resposta. As respostas acabam. Mesmo que haja um especialista respondendo para você, não vai chegar um momento em que não há mais resposta. Então a maiêutica socrática ela te permite buscar continuamente as respostas. Enquanto houver respostas, se houver respostas e houver muito detalhe, gente, é real. É real. Tá? Por quê? Porque a fantasia tem limites. Estou repetindo, a fantasia tem limites. Então, essa questão toda que aparece na hipnose de vida extraterrestre, ela pode ser explicada de forma racional, tá? E você pode até simplesmente duvidar, você pode, mas quem duvida não é inteligente. E quem aceita tudo sem questionar também não é inteligente. Então, assim, a inteligência está em fazer pergunta. Se você não sabe fazer pergunta, aceita e vai estudar, porque é preciso desenvolver a capacidade de raciocínio, vai adquirir conhecimento, né? Não acredita no que eu digo, não acredita em nada do que eu estou te dizendo. Faça perguntas, pergunte. Se você não sabe fazer pergunta, assuma. Cara, eu não sou inteligente, não sei fazer pergunta e também não pode duvidar, porque uma pessoa que não é inteligente não pode duvidar, gente. Para duvidar tem que ser inteligente fazendo perguntas. Mesmo assim, duvidar não pode, porque se fazer pergunta, deixa a dúvida de lado e vai em frente, né? Não quer dizer que você aceita. Muita gente acha que quando está fazendo pergunta está aceitando. Não tá, cara, não tá mesmo, né? A aceitação está em ficar quieto, ou a negação também está em ficar quieto. Ficar quieto significa aceitação ou negação. Faça perguntas, muitas perguntas, quantas você puder, sempre, com relação a qualquer coisa, tá? Então, assim, não aceite nada e nem duvide de nada, faça perguntas, tá? Eu estou sendo muito incisivo nisso porque, gente, a inteligência tem relação com a capacidade de fazer pergunta, ponto final. Ponto final. Maiêutica socrática. Sócrates, de certa forma, apresentou isso para o mundo, tá? Todos os grandes filósofos gregos faziam muitas perguntas e hoje todos os grandes sábios fazem muitas perguntas. Então, vamos fazer pergunta, tá? Agora, voltando então a essa questão dos extraterrestres. Eu aceito que eles existam, mas também faço perguntas, tá? Eles surgem na experiência com hipnose, eles surgem. Cara, mas eu tenho uma metralhadora cheia de perguntas. Eu pergunto muito para esse ser que apareceu ali. Porque o cara apareceu, cara, tá na minha frente, agora aguente, eu vou te perguntar muita coisa. Eu já publiquei um vídeo, tá aí, vai lá, procura,
no canal da Signi, entra no canal da Signi Clínica e veja aquele vídeo, tá? Eu até faço uma brincadeira, teatro ou comunicação extraterrestre? Você decide, entra, veja, analise, põe a sua cabeça para funcionar, veja se aquilo pode ser real ou pode ser fantasia. Se for fantasia, você tem que explicar como que aquilo é fantasia, tá? Eu estou dizendo que é real, por quê? Porque eu fiz muitas perguntas, veja lá, e cara, não teve nenhuma pergunta sem resposta e todas as perguntas foram simplesmente respondidas de uma maneira absolutamente racional e inteligente. Então, eu já tenho encontrado alguns seres do meu trabalho de outros planetas e tenho conversado com todos eles. Então, com todos eu faço muitas perguntas e tenho sido assim bastante feliz nesse sentido porque as respostas realmente são muito boas. Então, gente, o que acontece? O que eu tenho aprendido nessas experiências com os seres extraterrestres? O bem e o mal está sempre presente. Só que o bem e o mal é relativo, tá? Tem horas que eu sou muito bom e tem horas que eu sou muito malvado. Quer um exemplo? Você também, tá? Imagina o seguinte, você é uma pessoa boa, amorosa, você dá amor para os seus filhos, brinca com seus filhos, você brinca com o seu gato, brinca com o seu cachorro, você é amável e você ama as pessoas, ok? Vamos partir desse princípio que certamente você é muito disso daí. Não é 100%, mas é. Agora imagine a seguinte situação hipotética usando imaginação. Você está sentado com um bifão na mesa, um bifão acebolado, suponha que você gosta, eu adoro um bife acebolado. Estou ali comendo meu bife acebolado, tal, delicioso. De repente, o espírito do boi que doou a carne está na minha frente. Esse é o exercício da imaginação. O espírito do boi está ali na minha frente, olhando para mim e eu comendo a carne dele. E o que eu tenho que pensar? Que o boi está feliz por eu ter comendo a carne dele? Não, o boi está dizendo assim, puta caramba, cara, tu és um sujeito malvado. Um cara lá me matou, colocou a minha carne à venda, você foi lá e comprou a minha carne, você aceitou e agora está comendo a minha carne. Cara, você é malvado, porque você está comendo parte do meu ser. Não é? O boi pode pensar assim. Eu não penso assim, eu ainda continuo comendo bife acebolado. Cara, mas o boi, se pudesse pensar, e se pudesse estar ali em espírito na minha frente, ele pensaria assim, o Silvio é malvado. Pois é, o conceito de bem e de mal é relativo, muito relativo. Então, no universo também tem isso, gente, tá? Tem isso. Na quarta dimensão, quinta dimensão, etc., existem outros seres extraterrestres, e dentre esses seres extraterrestres tem aqueles que são bons e tem aqueles que não são bons. Eu não vou dizer que eles são malvados, tá? Imagina o seguinte, o urubu é malvado por comer carniça? Não, né? Ele não é malvado por comer carniça, não. Ele está limpando, está fazendo um papel de limpeza no nosso universo, no nosso mundo, na Terra. Bom, acontece, gente, que existem seres que se alimenta de algo que eu vou te explicar agora, tá? Eu, por exemplo, e você, nós nos alimentamos do Sol. Sabia que nós nos alimentamos do Sol? Eu vou te explicar como. O Sol manda a sua energia para a Terra, as plantas recolhem a energia do Sol na forma de fotossíntese, por exemplo, a grama recolhe a energia do Sol na forma de fotossíntese, o boi vai lá e come a grama, portanto está comendo a energia do Sol, e ele vai crescendo e vai engordando, comendo aquela grama. Aí ele cresceu em função da grama, foi a grama que deu energia para ele crescer, ou seja, foi o Sol que deu energia para ele crescer. Daí eu vou lá e como boi. Mas acontece que eu estou comendo a grama, mas acontece que eu estou comendo o Sol. Quando eu estou comendo boi, eu estou comendo o Sol. E o Sol mandou para a Terra uma energia chamada energia eletromagnética. Então, eu e você nos alimentamos de energia eletromagnética. Essa é a nossa fonte de existência energética. Tudo na Terra se alimenta de energia eletromagnética. E a grande maioria dos seres no universo se alimentam de energia eletromagnética. Acontece que existe um tipo de ser no universo que se alimenta de energia eletromagnética também, mas dentro de um outro formato, na forma de energia mais pura, antes dela se transformar em algum objeto, que é, no caso, a planta, né? A planta se transformou em planta colhendo a energia direta do Sol. Pois acontece o seguinte,
Existem seres que se alimentam da energia eletromagnética de forma direta e objetiva. Nós também emitimos energia eletromagnética através do nosso cérebro. Acontece que a ciência não pegou isso ainda porque está dentro de uma frequência que a ciência ainda não identificou, não conseguiu ler. Por exemplo, o rádio, as ondas do rádio foi descoberto, se não me falha a memória, não estou certo, no século XVIII. Antes do século XVIII o rádio não existia, as ondas do rádio não existiam, ninguém sabia que existia rádio, né? Assim como as nossas ondas cerebrais, elas já foram... na verdade agora eu estou lembrando, sim, o eletroencefalograma é isso. O eletroencefalograma mede o campo eletromagnético do cérebro, tá? Então tá aí. Bom, nós alimentamos um campo eletromagnético que está ao meu redor. Se eu emito pensamentos bons, esse campo eletromagnético tem uma frequência. Se eu emito pensamentos ruins, o campo eletromagnético tem outra frequência. Acontece que existem seres no universo, na quarta dimensão, que se alimentam dessa energia do campo eletromagnético, dessa energia que para nós é considerada negativa, mas que para eles é alimento, né? Como os urubus se alimentam da carniça, com todo respeito a esses seres, né? Eles se alimentam de energia negativa. Tá? Aí você pode dizer, cara, Silvio, isso é fantasia da tua cabeça, eu estou te fundamentando, estou te dizendo, estou te apresentando os pontos. É crença minha? Sim, é crença minha, eu admito que é. Só que eu leio muito sobre física quântica, eu leio muito sobre energia, né? Quando eu digo que eu leio muito sobre física quântica, eu não leio qualquer livro não, tá? Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Ó. Um dos últimos livros que eu li é O Enigma Quântico e o Encontro da Física com a Consciência, escrito por 2 PhD. Não é gente qualquer não, é professor de física quântica, tá? É esses livros que eu leio. Olha aqui, eu vou te mostrar que tá tudo marcadinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Quanta marcação tem, tudo marcadinho, eu li todo o livro. Não só esse, tá? Eu também sou autor de livro, então eu leio muita coisa nessa área e baseado naquilo que eu leio, eu estou formulando e dizendo o que é. Aí você pode duvidar? Pode, você pode, mas aí você não sabe como explicar. Faça uma pergunta, questione, tal, vamos à frente, né? Ao mesmo tempo, você pode ser uma daquelas pessoas que aceita tudo isso, que já compreende tudo isso e que quer mais informações. Pisando aqui em cima de um negócio. E aí, gente, é assim que eu vejo o universo. A vida está presente em todas as dimensões, terceira, quarta, quinta e sexta, etc. Na quarta dimensão, aqui na Terra, existem seres extraterrestres. No meu sistema de crenças, e tudo bem se você não pensa assim, para aqueles que pensam dessa forma, gente, esses seres que eu acabei de mencionar, eles se chamam Greys. Tá? Os Greys, supostamente, nos trabalhos que eu tenho realizado, eu não sei se é bem assim, pode haver aí uma interpretação equivocada da minha parte, eles se alimentariam dessa energia negativa. Como que eles fazem? Eles instalam em cada pessoa um dispositivo, eles chamam de dispositivo, aí tem muita gente chamando também de chip. Tá? Eles instalam esse chip nas pessoas e aí esse chip capta a energia negativa, tá? Mas não só isso, tem chips que captam a energia negativa e mandam energia para eles como se fosse uma Wi-Fi, tá? O Wi-Fi funciona assim, né? Capta a energia negativa e via Wi-Fi manda essa energia para eles e eles se alimentam com isso, diretamente da energia eletromagnética que nós seres humanos produzimos. Aí dentro do nosso corpo, da quarta dimensão, do nosso corpo espiritual, eles instalam outros dispositivos para gerar instabilidade em nós. Às vezes a gente está bem, de repente fica mal, né? Esses dispositivos existem para deixar a gente mal, para produzir o alimento que eles precisam, tá? É como a gente faz com a ostra. A gente joga lá dentro da ostra uma pedrinha para aquilo ali começar a criar um calo e produzir a pérola. Nós fazemos isso com a ostra. Nós somos malvados nesse aspecto fazendo isso com a ostra. Esses seres são malvados conosco fazendo isso com a gente. Só que isso não é maldade, gente. É simplesmente uma estrutura que existe no universo. Tá aí, é assim, vamos aceitar e tudo bem. Mas a gente tem que aceitar sem aceitar. A gente tem que aceitar realizando ações no sentido de mudar isso. A gente tem que aceitar sem ficar com raiva deles, porque eles se alimentam disso, eles precisam se alimentar, né? Então vamos trabalhar as nossas emoções e eu aqui também, trabalhando da minha forma dentro do trabalho com a física quântica, tá? Buscando solucionar essas questões e levando mais saúde às pessoas, retirando esses supostos, que eu não estou dizendo que, não estou aqui te garantindo nada, estou dizendo uma visão minha, você aceita se você quiser e tudo bem, né? E tudo bem, você é livre para ter as suas crenças e eu sou livre para ter as minhas. E o legal é isso de estar vivendo num país democrático como nós, somos todos livres para ter as nossas próprias crenças, sejam elas quais forem. Só que as minhas crenças, gente, estão aqui para ser questionadas, tá? Eu aceito, não estou ligado emocionalmente a elas.
Estou aqui para que você faça perguntas, eu posso mudar daqui a pouco e muita coisa eu vou mudar e tudo bem, né? Então, deixando claro esse assunto, há seres na quarta dimensão, há seres extraterrestres na quarta dimensão, bons e maus sobre a nossa ótica, tá? Aí nós temos aqueles seres que nos ajudam nesse sentido, que nos visitam, que estão por aí. E aí tem uma outra coisa importante nesse sentido, gente, que é o seguinte, ó, a Terra hoje tem 7 bilhões de pessoas, tá? Há 1000 anos atrás, eu não sei exatamente qual era a população, talvez 500 milhões de pessoas há 1000 anos atrás, tá? E se a encarnação for um fato e havia 500 milhões, hoje tem 7 bilhões, de onde que vieram esses 6,5 bilhões de pessoas? A teoria, nesse caso específico, se eu estiver certo interpretando dessa maneira, vieram de outros planetas, né? Supostamente, de alguma maneira, nós surgimos, a grande maioria de nós, em outros planetas em algum momento, tá certo? Em algum momento, nós surgimos em outros planetas. Então, para isso preencheria essa lacuna aí dos 500 milhões aos 7 bilhões de hoje, porque em 1000 anos, de onde vieram essas pessoas todas? De outros orbes por aí, né? Então, há aqueles seres que nos trouxeram para cá e que zelam por nós, né? Então a Terra, ela não é um planeta de humanos, ela é um planeta formado por seres de diversos orbes diferentes e não existe necessariamente de uma forma independente os humanos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é ser humano. Bom, esse vídeo está ficando um pouquinho longo, já tem 25 minutos, né? Vamos encerrar esse vídeo e aí a gente fala sobre o outro assunto em outro momento, tá bom, gente? Esse era o tema de hoje. Um grande abraço a todos.